Para poder refletir sobre a prática do professor e ajudá-lo a se aperfeiçoar, o coordenador pedagógico precisa ter domínio das didáticas específicas às disciplinas. Ou seja, ele também precisa estudar e se atualizar em encontros de formação. Uma das estratégias mais usadas é a tematização da prática, uma atividade de teorização que é um verdadeiro mergulho nas situações de ensino e aprendizagem para melhor compreendê-las. Para entender que tipo de questão surge quando coordenadores pedagógicos e professores refletem sobre a prática, Nova Escola Gestão Escolar acompanhou um desses encontros em que o foco era a alfabetização. Na reunião, a formadora Thelma Vaz propôs que o grupo assistisse a um vídeo gravado em sala de aula por uma professora, que também participou da formação. Durante a exibição, as participantes deveriam registrar as falas de uma dupla de 6 anos e a forma como escreviam as palavras elefantinho colorido com alfabeto móvel. O processo pelo qual a Stephanie e a Manuela expandem a escrita e todas as crises e contradições que vão aparecendo, que são muito interessantes. A formadora identificou que o grupo tinha dificuldade em analisar produções de crianças em processo de transição de uma hipótese de escrita para outra. Essa é a hipótese da professora. Elas começam escrevendo silabicamente e terminam com uma produção silábico-alfabética. Durante a exibição do vídeo, Thelma pôde levantar várias questões ligadas à forma como as crianças estavam pensando para escrever. Era esse seu objetivo principal naquele encontro de formação. Vamos continuar botando cada escrita e leitura dela, parcial, e vamos ver se a gente consegue enxergar o momento em que ela está. É precioso esse vídeo. Ele mostra um momento que é pouco visível para os professores. Ela compreendeu que quando os adultos escrevem e ela pergunta como é isso ou aquilo, o que dizem para ela vem com 2 letras. E aí ela estabelece essa regra aritmética, que no elefantinho é um desastre. O E não precisa de 2 letras. Aspectos ligados às intervenções da professora também surgiram, seja por comentários da formadora ou por dúvidas das participantes. Essa questão de qual é o limite entre a hipótese da criança e o que de fora é possível oferecer como informação para ajudá-la a avançar é uma questão bastante complicada. Não confundir o que eles estão pensando com o que está posto na mesa. Eu acho que o professor, acho não, tenho certeza que a gente pensava, eu mudei meu pensamento, que a criança avançava no momento da intervenção, graças àquela atitude do professor, e não é. Pelo contrário, é raríssimo você ter uma cena de aprendizagem explícita, né? A criança pega a informação e ele fica mascando essa informação, ele fica mastigando. Na próxima é que você vai saber o que ele conseguiu aproveitar, porque esse é o lugar da aprendizagem. É quando você tem uma situação, problema, e você sai, porque escrever, quando você não sabe escrever, é uma situação, problema, certo? E aí você sai dessa situação, problema, com questões para pensar, não com respostas. Muitas vezes surge a necessidade de rever alguns conceitos essenciais sobre o jeito da criança pensar no processo de construção da escrita. Porque a questão é o seguinte, para que você faz uma intervenção? Para ele avançar. Não, para ele repensar aquilo que ele fez. E ele avança por consequência. Ele avança se ele consegue, num determinado momento, produzir alguma coisa um pouco além. Tem criança também que a gente dita, eles ouvem o último e começam com o último. Esses são aqueles que costumam acabar nas classes de repetentes. Porque como o professor não entende, trata ele como se ele soubesse menos do que ele sabe. Quando, na verdade, isso é apenas uma coisa de ansiedade da criança. Aí o professor olha e diz, esse aí é pré-silábico. Se eu pego essa escrita aí, sem saber do percurso, eu classifico na caixinha do pré-silábico.
Uma opção para se trabalhar com turmas grandes é criar subgrupos de discussão. Nesse caso, o formador acompanha as questões e dificuldades surgidas nos grupos e assim pauta a reflexão coletiva. Em ambos os casos, é importante que a formadora sistematize os conhecimentos aprofundados como forma de fechamento do encontro.